Nós vamos entrar hoje na leitura do livro de Hebreus. Estamos lendo a Bíblia juntos. No lugar de fazer uma pregação e nela escolher alguns trechos da Bíblia para ler e para poder embasar um ponto de vista que eu quero colocar nesse sermão, no lugar de fazer assim, nós estamos fazendo a coisa mais prática, lendo. Porque nós vemos escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade temos que ler a palavra de Deus. E porque na palavra de Deus está a verdade. E o Senhor Jesus diz assim para nós, o Senhor Yahushua, que a gente chama de Jesus: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva. Então temos que crer em Jesus como diz as Escrituras. E para crer em Jesus como diz as Escrituras, nós temos que ler as Escrituras. Tá certo? E é por isso que nós estamos lendo a Bíblia. Vamos a Hebreus capítulo 1, vamos ler até o 7. Do 7, 8, 9 e 10, esses capítulos já estão gravados aqui em DVD, aqui no Verdade Oculta, você pode procurar que você vai encontrar. E depois nós vamos pegar do 10 em diante, porque não fizemos ainda. Vamos aqui, é a Epístola aos Hebreus. Quem são os hebreus? Hebreus é o povo lá de Israel, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: a todos os anjos Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Deus está falando aqui, o Paulo está falando aqui o seguinte: olha, Jesus está acima dos anjos, porque Deus nunca falou para os anjos o que falou para Jesus. Então Jesus é superior aos anjos. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos fez ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho, ele diz, olha como é que ele fala do Filho, de Jesus. Ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerá, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Porque ele é eterno, né? E qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por descabelo dos teus pés. Ou seja, está dizendo aqui, aos anjos Deus nunca disse isso. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando pergunta assim é porque está afirmando, né? Está afirmando que os anjos são, na verdade, espíritos ministradores, que são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são aqueles que hão de herdar a salvação? Somos nós, lavados e remidos no sangue de Jesus. Aí vem um pedacinho aqui que não é Bíblia, que não é Escritura, é Bíblia. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos, é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Isso aqui foi alguém que escreveu aqui na Bíblia, não é Escritura Sagrada. Agora o capítulo 2, verso 1, vamos ler a Escritura Sagrada. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram?
O que está dizendo aqui, meu amado? Os 10 mandamentos foram dados por anjos a Moisés, tá certo? Os 10 mandamentos foram dados por anjos a Moisés. Veja os nossos vídeos passados, que nós estamos lendo aqui a Bíblia, e fala sobre isso. Não é eu não, é a Bíblia falando. Eu não sei onde está a passagem, mas você vai vendo aí que você vai ver. Então aqui diz isso, ó. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, se a lei de Moisés, que os anjos introduziram, permaneceu firme, permaneceu até quando Jesus derrubou aquilo, né? Tá certo? E toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, ou seja, com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que matar, essa alma morrerá, né? Então, naquela época do Velho Testamento, as transgressões foram punidas com severidade, tá certo? Recebeu a justa retribuição. Era justa retribuição matar as pessoas, segundo a lei de Moisés. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se deixarmos passar a chance de subir com Cristo? Como nós vamos escapar se Jesus voltar e a gente ficar ou se a gente morrer sem salvação? É isso que está falando aqui. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Foi Jesus, meu amado, não foi anjos. Mas um certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não se esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vós, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Por que foi feito um pouco menor que os anjos? Foi feito, mas não era. Porque ele morreu, o anjo não morre, tá certo? Jesus morreu como homem, mas ele é Deus, ressuscitou e está vivo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim que santifica como que é santificado, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Livrasse os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Na verdade, fala-se da lei de Moisés, onde a pessoa servia a lei. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que estão tentados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quanto maior honra do que a casa tem aquele a que edificou. Eu vou continuar do início do 3, porque já falou que Jesus é superior aos anjos. Foi feito um pouco menor, mas é superior aos anjos. Porque nasceu uma criancinha, bebê, fazia cocô, bebia, e anjo não faz isso. Mas
morreu pelos nossos pecados e é muito maior do que os anjos. Agora vai falar de Jesus maior do que Moisés. Moisés foi grande? Foi. Um grande homem de Deus para a época dele e para o povo dele, não para nós e nem na nossa época. Mas agora vai falar de Moisés aqui no capítulo 3. E sempre não esqueça, o Novo Testamento sempre está relacionando lei e graça. Não se esqueça disso e vá observando comigo se eu estou equivocado.